Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e hoje eu vim resolver com você a questão 75 do exame de admissão para a Escola de Especialistas da Aeronáutica, o curso de formação de sargentos para o primeiro semestre de 2022. O enunciado diz o seguinte: uma pequena esfera de massa igual a 500 gramas é lançada obliquamente de um ponto no solo segundo um ângulo alfa formado com a horizontal e com velocidade v0 de módulo igual a 20 metros por segundo, conforme a figura. Desprezando a resistência do ar e considerando o módulo da aceleração da gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o cosseno de alfa igual a 0,8 e o valor do seno de alfa igual a 0,3, qual, respectivamente, o valor da altura máxima em metros atingido pela esfera e qual o valor da energia cinética em joule nessa altura máxima. Muito bem, pessoal, para resolvermos esse exercício, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês é observar o que essa questão exige que a gente faça, que a gente calcule. A primeira coisa que pede aqui é o valor da altura máxima que essa esfera que é submetida a um lançamento oblíquo, né, que altura máxima ela atinge. Então teremos que calcular isso. A segunda coisa é o valor da energia cinética em joule que essa esfera tem quando está na altura máxima. Então vamos colocar aqui bem destacado o que a gente precisa. Precisamos calcular a altura máxima. E a segunda coisa é calcular a energia cinética dessa esfera quando ela atinge a altura máxima. Se você observar aqui no nosso gráfico, o ponto da altura máxima é esse que eu estou marcando aqui para você. Então, quando a esfera chega nesse ponto, ela tem um valor para essa altura e tem um valor de energia cinética. Para nós sabermos que expressão vamos utilizar para calcular essas duas coisas, nós vamos ver agora. Uma coisa que eu quero notar com você é o seguinte: essa esfera ela faz um lançamento oblíquo, né? Ela é lançada obliquamente, que é o que diz aqui no enunciado que eu estou destacando aqui para você ver. Então, nesse tipo de lançamento, a velocidade com a qual a esfera é lançada pode ser decomposta em duas componentes, uma vertical e outra horizontal. Então, essas decomposições, elas são, na verdade, vetores, onde o vertical aponta na direção do eixo y e o horizontal aponta na direção do eixo x. A componente vertical nós chamamos de V0y e a componente horizontal chamamos de V0x. Com isso, a gente já pode dar as expressões tanto da altura máxima quanto da energia cinética quando a bola atinge essa altura máxima. A expressão da altura máxima pode ser assim: componente vertical da velocidade ao quadrado dividido pelo dobro da aceleração da gravidade. E a energia cinética ela pode ser dada pela metade do valor da massa dessa esfera multiplicado pela componente horizontal elevado ao quadrado. Ora, mas por que só a componente horizontal nesse caso? É simples. O exercício pede para que a gente dê o valor da energia cinética na altura máxima. Só que a altura máxima, ela é, nesse tipo de movimento, um chamado ponto de virada. Por que um ponto de virada? Porque a esfera, ela segue a sua trajetória, ela atinge uma determinada altura, ela estava subindo, e depois da altura máxima, ela passa a descer. Ou seja, é a partir desse ponto que ocorre a inversão do sentido da velocidade vertical. Ela estava subindo e depois passa a descer. Nesse ponto, a velocidade na componente vertical é nula,
porque ela está invertendo o sentido quando ela chega nesse ponto. Então, não tem como essa velocidade vertical contribuir para a energia cinética. Nós só vamos utilizar a componente horizontal nesse caso, que inclusive a componente horizontal, a velocidade v0x, ela é constante nesse movimento. Então, vamos ter que calcular essas duas componentes, porque elas não são dadas no enunciado. O que nós temos no enunciado é o valor do módulo da velocidade v0, que é 20. Temos a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Temos o cosseno do ângulo alfa, que é 0,8, e o seu seno, que é 0,6. Nós vamos utilizar cada uma dessas informações para poder calcular essas componentes. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser calcular a componente V0y. Você deve ter percebido aqui que nós acabamos formando um triângulo retângulo aqui, com esse ângulo alfa aqui. Aqui seria o ângulo de 90 graus, que eu coloquei aqui bem claro aqui para você ver. E nesse caso, a velocidade v0y, ela funciona também como se fosse um cateto oposto ao ângulo alfa. Se o v0y é um cateto oposto ao ângulo alfa, eu vou usar a ideia do seno, porque o seno é dado no enunciado. Então, o seno de alfa é igual a v0y, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que no caso aqui é o módulo da velocidade v0, do vetor v0. Ora, usando as informações do enunciado, nós temos que o seno de alfa vale 0,6. O v0y nós queremos calcular, mas o módulo do v0 sabemos que vale 20. Agora, é só passar esse 20 aqui para o outro lado, que a gente vai ficar com a seguinte expressão. v0y é igual a 20 vezes 0,6. E 20 vezes 0,6 dá 12. Como nós estamos trabalhando com metros por segundo, eu vou colocar aqui 12 metros por segundo, ok? Agora, nós vamos pegar esse 12 metros por segundo e vamos trocar aqui na nossa expressão da altura máxima. Então, a altura máxima vai ficar 12 ao quadrado dividido por 2 vezes 10, porque a aceleração da gravidade vale 10. 12 ao quadrado dá 144, que é 12 vezes 12. 2 vezes 10 dá 20. 144 dividido por 20, você pode fazer aí, você vai encontrar 7,2, que no nosso caso aqui é 7,2 metros. Encontramos com isso a primeira parte do nosso exercício, e isso nos deixa aí como opções ou letra A, ou letra B, ou letra D. Então, vai ficar aí na dependência de quanto vamos achar de valor para a energia cinética. Para calcular a energia cinética, porém, eu tenho que saber a velocidade v0x. Se para a velocidade v0y eu usei o seno, está na cara que para a velocidade v0x, que é o cateto adjacente aqui, né, eu vou usar a ideia do cosseno. Então, vai ser cosseno de alfa igual a razão aqui v0x dividido pelo vetor velocidade v0. O cosseno de alfa, nós sabemos quanto que ele vale. Ele vale 0,8. A nossa velocidade v0x nós vamos calcular, e o módulo ali do v0 já sabemos também que é 20. Agora eu vou jogar esse 20 para o outro lado, aí nós vamos ficar com a seguinte expressão. v0x é igual a 0,8 vezes 20, e isso vai nos dar 16. Você pode conferir aí, pode fazer essa conta e vai ver que 0,8 vezes 20 dá 16.
Agora, eu vou vir e vou pegar esse 16, que é 16 metros por segundo, e vou trocar essa informação lá na minha fórmula da energia cinética. E ela vai ficar com a seguinte cara. O K é igual a meio vezes a massa. A massa está sendo dada em gramas. Porém, nesse caso aqui, eu vou ter que usar em quilo. Eu vou ter que passar esse 500 aqui para quilo, que é a mesma coisa que meio quilo, 0,5. E a velocidade V0x, que eu acabei de calcular, 16 aqui ao quadrado. Meio vezes 0,5 dá 0,25. 0,25 vezes 16 ao quadrado, 16 ao quadrado dá 256. Essa conta, se você fizer aí, você vai achar o valor 64. Então, é só colocar aí 64 joules. Então, chegamos aí ao final. A resposta é letra D. Eu espero que você tenha conseguido acompanhar. Se você tenha ficado com alguma dúvida, escreve para mim nos comentários. Assim que eu for notificado, eu venho para interagir com você. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Um abraço para você e bons estudos!